Boa noite a todos. Estamos nós aqui dando continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos e, na sequência, hoje nós vamos dar uma refletida sobre os itens 9, 10 e 11 da introdução. Nesses itens existem excelentes argumentações de Kardec aos que faziam questionamentos e objeções à doutrina na época do Kardec. E principalmente na questão da comunicação com o mundo espiritual. Uma das maiores críticas eram as comunicações espirituais, né? E ainda hoje temos. Bom, mas antes de nós iniciarmos os estudos, vamos nos harmonizar com a leitura de uma mensagem do Emmanuel, que eu escolhi não por acaso, do livro Vinha de Luz. É o item, quem tiver o livro aí quiser acompanhar, é o item 13, que diz assim: não confundas. E é uma citação de Paulo aos Romanos, que fala, gente, eu vou ler, tá? Porque não tem como guardar, né? Diz assim: porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Isso é Paulo. Mas aí o Emmanuel vai fazer a seguinte interpretação: em todos os círculos do cristianismo há formas diversas quanto à crença individual. Há católicos romanos que restringem ao padre o objeto de confiança. Há reformistas evangélicos que se limitam à fórmula verbal. E há espiritistas, nós aí no caso, né, que concentram todas as expressões da fé na organização mediúnica. É natural, portanto, a colheita de desilusões. Em todos os lugares, há sacerdotes que não satisfazem, há fórmulas verbalistas que não atendem e há médiuns que não solucionam todas as necessidades. Além disso, temos a considerar que toda crença cega, distante do Cristo, pode redundar em séria perturbação. Quase sempre, os devotos não pedem algo mais que a satisfação egoística no culto comum, no sentimento rudimentar de religiosidade, e daí os desastres do coração. O discípulo sincero, em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade de falência na colaboração humana e, por isso, coloca o ensino de Jesus acima de tudo. O Mestre não veio ao mundo operar a exaltação do egoísmo individual, e sim traçar um roteiro definitivo às criaturas, instituindo trabalho edificante e revelando os objetivos sublimes da vida. Lembra sempre que a tua existência é jornada para Deus. Em que objeto centralizas a tua crença, meu amigo? Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo para não sermos confundidos. Que Deus possa nos amparar, né? Que os bons amigos possam nos amparar nessas reflexões de hoje. Porque essa mensagem, ela tem em comum com o que nós vamos estudar aqui hoje, que é a questão das críticas à mediunidade. E também o nosso apego a formas, né? E aí isso é uma consideração minha, eu entendo que a maior importância da doutrina está justamente no esclarecimento que ela nos oferece para uma melhor compreensão dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, ao nos revelar e explicar o mundo dos espíritos. Por quê? Porque as palavras de Jesus são maravilhosas, mas se a gente só limitá-las ao mundinho terreno, às vezes a gente pode não entender algumas coisas. E quando a gente amplia para o mundo todo, né, com a possibilidade dos espíritos, da vida eterna que Jesus falava, fica muito mais fácil da gente compreender qual era o ensinamento do Mestre. Mas é claro que o Mestre nos ensina por parábolas para que, à medida em que a gente vai evoluindo, a gente possa compreender melhor o que ele queria nos dizer.
Então, isso posto, vamos lá examinar as argumentações do Kardec, que são muito boas. Então, começamos lá com o item 9. No item 9, gente, o Kardec ele vai responder aos críticos que, por não entenderem o mundo espiritual, acusam a comunicação com os espíritos de charlatanismo ou de ilusão. Então, eu fiz um recorte de alguns pequenos trechos da argumentação do Kardec para a gente pensar naquilo que o Kardec falava para aquela época e no que se aplica hoje a nós também, né? Então, vamos lá. O Kardec começa o item 9 dizendo assim: o movimento dos objetos é um fato incontestável. O movimento dos objetos é um fato incontestável. A questão está em saber se nesse movimento há ou não uma manifestação inteligente. E em caso afirmativo, né, se essa manifestação é um movimento inteligente, qual a origem dessa manifestação? Né? É uma questão interessante que o Kardec fala, que assim, não tem como contestar um fenômeno. O fenômeno sempre existiu. Os fenômenos físicos, eles podem ser observados em todos os tempos, né? Ainda hoje, na antiguidade, muito antes de Kardec, na época de Kardec, hoje, o fenômeno físico, ele existe. Mas para que serve o fenômeno físico? A gente sabe que na época do Kardec, eles serviram para chamar a atenção para a existência do mundo espiritual. E hoje, qual seria a finalidade útil do fenômeno físico? Ou também da mediunidade, né? São coisas diferentes, mas que são... trata-se do mundo dos espíritos. Claro, porque não pode ser apenas por curiosidade. Ou então para assustar, né? Como a gente vê em alguns filmes americanos. Os americanos são um pouco obcecados com os fenômenos, né? Por quê? Porque o importante é o conteúdo útil produzido pela comunicação com os espíritos, e não o fenômeno. Isso aqui é uma interpretação minha, Fátima, tá? Não é o Kardec. Eu que estou fazendo essa análise. Eu acho que a coisa mais importante do fenômeno é o conteúdo útil. Para que serve? E a gente vai ver na doutrina, vai ver nos estudos aí, que durante um tempo o fenômeno foi importante, depois alguns fenômenos deixaram de ser importantes, mas a comunicação com o mundo dos espíritos persiste. E ela é muito amplamente, né, estudada nos centros espíritas, e a gente vivencia na mesa mediúnica a comunicação. Mas vamos voltar lá para o Kardec. O Kardec fala assim, né, para aqueles que estavam duvidando do fenômeno físico, ele fala, não tem como duvidar. Mas aí, quando começam a dizer que é falso e tal, que alguém está mistificando, que está enganando, ele fala assim, suponha que esse alguém, né, o médium, consiga iludir o olhar do mais atento observador. Como explicar a natureza das respostas quando se apresentam fora do quadro das ideias e conhecimentos do médium? É o Chico, a gente lembra, né? E note-se que não se trata de respostas monossilábicas, porém muitas vezes de numerosas páginas escritas com admirável rapidez, quer espontaneamente, quer sobre determinado assunto. De sob os dedos do médium menos versado em literatura, surgem de quando em quando poesias de impecável sublimidade e pureza, que os melhores poetas humanos não se dignariam de subscrever. Isso a gente sabe e vê, né? Tanto na época de Kardec quanto hoje. E um exemplo muito interessante dessa argumentação do Kardec, que a gente na época do Kardec não era, mas hoje para nós é o caso do Chico Xavier, por exemplo. O Chico Xavier, quantos livros, né, que ele psicografou? Desde assim, os mais simples aos mais complexos, com variadas linguagens, né, de inúmeros espíritos, tratando de coisas complexas mesmo. Naqueles livros do André Luiz, tem uns 2 ou 3 livros do André Luiz que são linguagens muito técnicas. Como que o Chico poderia estar mistificando ou enganando, né? E aí a gente
Sim, mas lembrando ainda que o Chico, ele mesmo dizia que ele não era um letrado, ele não era um acadêmico, como era o caso do Kardec. O Kardec era um professor e tal. O Chico não, o Chico ele foi até o ensino fundamental e mesmo assim o Chico conseguia psicografar aquilo tudo. Será que aquilo era falso? Será que aquilo era charlatanismo? A gente sabe que não, porque o Chico não ficou com nenhum centavo do que ele arrecadou de todos os livros que ele publicou. Então, voltando para o Kardec, ele fala assim: o que ainda torna mais estranhos esses fatos é que ocorrem por toda parte e que os médiuns se multiplicam ao infinito. Foi assim na época, né, que a doutrina surgiu. São eles reais ou não? O que vocês acham? Os médiuns são reais? A comunicação com os espíritos é real ou é imaginário? Bom, Kardec diz assim: para essa pergunta só temos uma resposta. Vede e observai. Não vos faltarão ocasiões de fazê-lo, mas, sobretudo, observai repetidamente, por longo tempo e de acordo com as condições exigidas. Né? Então, não tem resposta. Observe e veja. Kardec, ele era muito franco. Bom, mas será que depois dessa argumentação do Kardec ainda tem quem duvide? O Kardec diz assim: tem sim. Ele diz: que responde os antagonistas a essa evidência? Sois, dizem eles, vítimas do charlatanismo ou joguete de uma ilusão. Será? E o Kardec diz assim: a isso replicaremos. Primeiramente, que a palavra charlatanismo não cabe onde não há lucro. Os charlatães não fazem grátis o seu ofício. Olha que coisa importante, né, gente? Daí o cuidado que a gente deve sempre seguir a orientação de Jesus, quando ele deu aquela orientação aos discípulos de dar de graça o que de graça recebemos, que é bem reforçada no livro dos Médiuns e no livro no Evangelho, no capítulo 26. Tem um capítulo só falando disso. Por quê? Porque a mediunidade é missão. E não pode haver cobrança pelo seu exercício dentro do espiritismo. Se alguém cobra por mediunidade, não é doutrina espírita. Na doutrina espírita não pode haver cobrança por conta disso, né? Então, voltando lá ao Livro dos Espíritos, o Kardec continua argumentando sobre as inúmeras mensagens recebidas naquela época por várias pessoas, né, em diferentes países, e que ele organizou o Livro dos Espíritos a partir dessas mensagens. E aí ele diz assim, Kardec vai replicar: seria, quando muito, uma mistificação. Então Kardec diz: não pode ser charlatanismo porque a gente não cobra. Poderia ser, sim, talvez, uma mistificação. Mas por que, o Kardec contra-argumenta, mas por que esses mistificadores se achariam em acordo de um extremo a outro do mundo para proceder do mesmo modo, produzir os mesmos efeitos e dar sobre os mesmos assuntos e em línguas diversas respostas idênticas, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao sentido? Como compreender-se que pessoas austeras, honradas, instruídas se prestassem a tais manejos? E com que fim? Para quê? Como achar em crianças a paciência e a habilidade necessárias a tais resultados? Porque se os médiuns não são instrumentos passivos, é necessário que tenham habilidades e conhecimentos, que não podem ser, né, da idade infantil e nem em certas posições, né? Bom, isso para mim é muito convincente, mas será que para todo mundo é convincente? Acho que não, né? Porque aí o Kardec diz assim, continua: dizem então que se não há fraude, né? Se não há charlatanismo e nem se não há charlatanismo, que seria uma fraude, uma mistificação, então pode haver ilusão de ambos os lados. Os críticos falam isso. Será, gente, que o mundo dos espíritos é uma ilusão? Tem muita gente que acha, né? Aí o Kardec responde: em boa lógica, a qualidade das testemunhas é de alguma importância. Ora, é aqui o caso de perguntarmos se a doutrina espírita, que hoje conta milhões de adeptos, só os recruta entre os ignorantes, né? Isso é bem interessante, as pessoas usam a razão. O Kardec sempre estimulou o uso da razão, ele mesmo usava muito a razão.
E o Kardec continua dizendo assim: os fenômenos em que a doutrina se baseia são tão extraordinários que concebemos a existência da dúvida. Sim, podemos ter dúvida, né? O que, porém, não podemos admitir é a pretensão de alguns incrédulos ao monopólio do bom senso, que, sem guardarem as conveniências e respeitarem o valor moral de seus adversários, taxem com desplante de incapazes os que lhes não seguem o parecer. Então, porque a ciência diz então que não existe espiritismo, então não existe espiritismo, não. Então todo mundo que acredita no espiritismo não tem discernimento. Opa, peraí, não é assim, né? Claro que nós podemos ter dúvidas, né? Por quê? Porque nem sempre o nosso estágio evolutivo vai nos permitir compreendermos o mundo espiritual. Muitas vezes a gente não vai compreender mesmo. Tem coisas que a gente ainda não sabe explicar. Nem nós, nem Kardec, e os próprios espíritos diziam que a gente não tinha algumas perguntas que o Kardec fazia, e não, vocês não têm condição de compreender isso. E hoje até ficou mais fácil de perceber com a tecnologia, a ciência, ficou até mais fácil de perceber que existe alguma coisa além do mundo físico. Mas nós ainda temos, né, encarnados entre nós, muitos negacionistas e muitos incrédulos, e temos também muitas limitações ainda, né? Então, voltando para o Kardec, ele continua assim: aos olhos de qualquer pessoa judiciosa, a opinião das que esclarecidas observaram durante muito tempo, estudar e meditar uma coisa, constituirá sempre, quando não uma prova, uma presunção, no mínimo a seu favor, visto ter logrado prender a atenção de homens sérios que não tinham interesse algum em propagar erros, nem tempo a perder com futilidades. Então a gente tem que pelo menos acreditar nas hipóteses, né? Você não tem como provar por A mais B, mas é uma hipótese de pessoas sérias. Então daí nossa importância de estudarmos, de usarmos a nossa inteligência, de observarmos, de buscarmos as fontes. Para quê? Para nos conectarmos com os ensinamentos de Jesus, conforme nos alerta lá o Emmanuel na nossa mensagem de abertura. Então não é só falaram e eu acreditei. Não, falaram quem, né? Bom, então agora que a gente já viu o item 9, vamos ver o item 10. No item 10, o Kardec fala da diversidade do mundo espiritual quando questionado sobre a linguagem dos espíritos e o poder diabólico dos mesmos, né? E aí o Kardec começa assim: entre as objeções, algumas há mais sedutoras, ao menos na aparência, porque tiradas da observação e feitas por pessoas sérias. A uma delas serve de base a linguagem de certos espíritos, que não parece digna de elevação atribuída a seres sobrenaturais. Aí, no caso, eles estavam questionando a linguagem dos espíritos, dizendo que não era uma linguagem de seres sobrenaturais. Mas será que teria uma linguagem específica, os espíritos? Kardec diz assim: quem se reportar ao resumo da doutrina, que já foi apresentado, né, anteriormente, verá, principalmente no item 6, que foi estudado anteriormente aqui, verá que os próprios espíritos nos ensinam não haver entre eles igualdade de conhecimentos nem de qualidades morais, que não se deve tomar ao pé da letra tudo quanto dizem. As pessoas sensatas incumbem separar o bom do mal. Foi isso que o Kardec fez na hora de selecionar as mensagens e confirmar para poder colocar na codificação. Porque não é porque é espírito, gente, que tem moral elevada, não é porque desencarnou que virou santo. A gente desencarna como vive. Daí a importância, novamente, de termos bom senso e prestarmos atenção se aquela mensagem está de acordo com aquilo que Jesus, que é o nosso modelo e guia, nos orienta. Kardec continua dizendo assim: indubitavelmente, os que desse fato deduzem que só se comunicam conosco seres malfazejos, cuja única ocupação consiste em nos mistificar, não conhecem as comunicações que se recebem nas reuniões onde só se manifestam espíritos superiores. Do contrário, assim não pensariam. E a gente sabe disso. Hoje, na época de Kardec, e hoje também, né? A gente sabe disso, que a gente tem um bocado de médium bastante comprometido com a doutrina e que tem mensagens maravilhosas. Temos espíritos com mensagens muito consoladoras, né? O Chico, o Divaldo, o Raul, a Dona Ivone, enfim, milhares de mensagens importantíssimas, elevadas, do Emmanuel mesmo, quanta coisa tem, do André Luiz, da Joana, quanta coisa boa e positiva que temos para nos ensinar e nos incentivar. E o Kardec diz assim:
é de lamentar que o acaso tenha servido tão mal a esses críticos e apenas lhes haja mostrado o lado mal do mundo espírita, pois nos repugna supor que uma tendência simpática atraia para eles, em vez dos espíritos bons, os maus, os mentirosos ou aqueles cuja linguagem é de revoltante grosseria. Poder-se-ia, quando muito, deduzir daí que a solidez dos princípios dessas pessoas não é bastante forte para preservá-las do mal e que, achando certo prazer em lhes satisfazerem a curiosidade, os maus espíritos disso se aproveitam para se aproximar delas, enquanto os bons se afastam. Aí o Kardec está falando da importância da sintonia, de procurarmos evoluir, né? E eu faço aquela perguntinha básica que costumo fazer quando estamos estudando o Evangelho. Qual é a nossa vibração? O que nós estamos atraindo? Com o que nos sintonizamos? Isso é muito importante. E Kardec continua: no mundo dos espíritos também há uma sociedade boa e uma sociedade má. Estudem o que se passa entre os espíritos de escola e se convencerão de que a cidade celeste não contém apenas a escória popular. Mas os espíritos de escola vêm até nós? Poderão perguntar, ao que responderemos: vede, observai e julgareis. Os fatos aí estão para todo o mundo, a menos que lhes sejam aplicáveis essas palavras de Jesus: tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. E nós? O que nós vemos e o que ouvimos? Onde que nós colocamos os nossos olhos e os nossos ouvidos, gente? Bom, aí continua Kardec. Como variante dessa opinião, temos as dos que não veem nas comunicações espíritas mais do que a intervenção de uma potência diabólica que revestiria todas as formas para melhor nos enganar. Não a julgamos suscetível de exame sério, por isso não vamos nos demorar em considerá-la. Acha-se refutada pelo que acabamos de dizer. Acrescentaremos que, se assim fosse, forçoso seria convir em que o diabo é, às vezes, então, bastante criterioso e ponderado, sobretudo muito moral, ou então em que também há bons diabos. Né? Essa crítica ainda existe hoje, né? Principalmente entre os evangélicos, que eles acham que o espiritismo é coisa do mal. Né? E aí o Kardec continua: efetivamente, como acreditar que Deus, só o espírito do mal, permita que se manifeste para perder-nos, sem nos dar por contrapeso os conselhos dos espíritos bons? Né? Será que Deus faria isso? Se Deus não pode impedir o mal de se comunicar, não é onipotente. Se pode e não faz, desmente a sua bondade. Ambas as suposições seriam então blasfemas. Né? A gente sabe que Deus é onipotente e bondoso e que nos permite o uso do nosso livre-arbítrio. A gente vai fazer as nossas escolhas. Bom, aí voltando, o Kardec fala assim: note-se que admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer o princípio das manifestações. Ora, se elas se dão, não pode deixar de ser com a permissão de Deus. Tudo é com a permissão de Deus. Como então se há de acreditar, sem impiedade, que Deus só permita o mal, com exclusão do bem? Então, né? Que Deus é esse? Semelhante doutrina é contrária às mais simples noções do bom senso e da religião. Então, gente, é importante não fazermos julgamentos precipitados, mas estarmos atentos com as nossas influências e afinidades. Termos como nosso norteador, novamente, eu vou repetir isso até o final, os ensinamentos de Jesus, né? Que é importante para a gente saber separar o que convém e o que não convém. O que é sintonia que nos ajuda, que nos eleva, que nos edifica, e o que não acrescenta nada, só atrasa a vida. Bem, então isso posto, vamos ver agora o último item, que é o item 11. Nesse item 11, o Kardec, último item de hoje, tá, gente? Que ainda tem um bocado de coisa para ver aí. O Kardec, ele é questionado aqui por que só tem manifestação de espíritos conhecidos, famosos, né? Só tinha espíritos conhecidos lá nas mensagens que o Kardec, na época da doutrina, colocou. Aí o Kardec vai responder assim:
acrescentam um ser esquisito que só se fala dos espíritos de personagens conhecidas e perguntam por que são eles os únicos a se manifestarem. Há ainda aqui um erro de superficial observação. Dentre os espíritos que vêm espontaneamente, muito maior é para nós o número de desconhecidos do que o dos espíritos ilustres. A maioria designando-se por um nome qualquer, muitas vezes por um nome até alegórico ou característico. O nome das personagens ilustres atrai mais a atenção, por isso é que são notadas. Então, se a gente observar, tem muito mais mensagem de espírito desconhecido do que espírito conhecido, né? Lembrando que naquela época do Kardec, muitos espíritos se comunicaram em diversos países, e o Kardec ele selecionou as mensagens para a elaboração do Livro dos Espíritos e toda a codificação, né? Aí o Kardec continua dizendo assim: acham também singular que os espíritos dos homens eminentes acudam familiarmente ao nosso chamado e se ocupem às vezes com coisas insignificantes comparadas com as de que cogitavam durante a vida. Nada aí há de surpreendente para os que sabem que a autoridade ou a consideração de que tais homens gozaram neste mundo, nenhuma supremacia lhes dá no mundo espírita. A gente sabe disso, né? E é isso que a gente vê na literatura espírita, não é isso que a gente vê? E quem frequenta os trabalhos mediúnicos sérios sabe que nós recebemos inúmeros espíritos em busca de esclarecimento, independente de quem tenham sido em encarnações pretéritas. O título ele é provisório. O poder, o título é coisa provisória. A gente não leva isso para a vida espiritual. E o Kardec continua: nisto os espíritos confirmam essas palavras do Evangelho. Os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados. Devendo esta sentença entender-se com relação à categoria em que cada um de nós se achará entre eles, né? É assim que aquele que foi o primeiro na Terra pode vir a ser lá, no mundo dos espíritos, um dos últimos. Aquele diante de quem curvávamos aqui a cabeça pode, portanto, vir falar-nos como o mais humilde operário, pois que deixou com a vida terrena toda a sua grandeza, e o mais poderoso monarca pode achar-se lá muito abaixo do último dos seus soldados. Não é isso que a gente vê? Isso a gente sabe, né? Que o título é provisório e que o poder é provisório. E quando a gente desencarna, fica tudo aqui. Cada experiência encarnatória, a gente tem uma aprovação diferente. E assim, gente, a gente vai chegando ao final do nosso estudo, né? E eu entendo que o Kardec, nesses 3 itens, ele responde aos críticos da doutrina da seguinte forma: ele esclarece, né, explicando que existe uma inteligência por trás das comunicações, que há uma diversidade muito grande no mundo dos espíritos, que cabe a nós observar com atenção as mensagens, porque os títulos, eles são temporários. Tudo isso aqui é só um resumo que o Kardec está fazendo para entrar no Livro dos Espíritos. Depois tudo isso, todas essas observações do Kardec vão ser comprovadas nas perguntas e respostas, quando o Kardec vai fazer as perguntas e os espíritos vão responder, né? Então, gente, vamos lá. Agradecidos pelos estudos de hoje, pela esta oportunidade da gente estar aqui refletindo sobre a doutrina, nós vamos encerrar lembrando as palavras de Emmanuel na mensagem de abertura, que a gente possa durante a semana refletir sobre isso, né? Que toda crença cega, distante do Cristo, pode redundar em séria perturbação. O discípulo sincero, em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade de falência na colaboração humana e, por isso, coloca o ensino de Jesus acima de tudo. Lembra sempre que a tua existência é jornada para Deus. Então, não estamos aqui a passeio, estamos aqui para evoluir, né? Vamos então, com o coração muito agradecido, encerrar essa semana e começar na próxima, até o próximo encontro, pensar sobre isso, que a nossa existência é uma jornada para Deus. Então, boa noite, fiquem com Deus, que tenham todos um bom fim de semana e que possam se cuidar
e em breve a gente possa fazer esses estudos também no modo presencial.